Minha irmã escondeu drogas no meu quarto e chamou a polícia. Meus pais, sabendo que eu era inocente, ainda assim a apoiaram como testemunhas. Disseram que eu devia assumir a culpa. Mas aí, meu advogado mostrou algo a eles. Minha mãe empalideceu na hora. Meu pai perdeu a fala. Não parecia o dia em que minha vida desmoronou. Não teve trilha sonora, nem aperto no estômago, nem aquele arrepio na nuca que dizem sentir quando algo terrível vai acontecer. Era só uma terça-feira comum. Daquelas que começam entediantes e seguem assim até que, de repente, tudo vira de cabeça para baixo. Se eu soubesse o que me esperava, que na hora do jantar eu estaria algemado, com meus pais acenando educadamente enquanto eu era levado preso no próprio corredor, talvez eu tivesse escolhido meias sem furos. Mas eu não sabia. Não até ouvir a batida na porta. Eram dois. Um alto, o outro com corpo de professor de educação física e uma expressão que esqueceu como sorrir. Uniformizados, calmos, treinados. Claire Reynolds. Minha boca secou. Não por culpa, mas porque ninguém espera ver policiais na porta como se tivesse pedido por eles num cardápio. Sim, respondi, meio afirmando, meio perguntando. Recebemos uma denúncia sobre substâncias ilegais neste endereço, disse o alto, como se recitasse um menu. Gostaríamos de entrar. Atrás deles, a rua parecia a mesma de sempre. Mesma caixa de correio, mesma árvore, o mesmo cachorro do vizinho espiando pela cerca. Mas tudo estava torto. Ah, tudo bem, falei, recuando um passo. Nem pensei em recusar. Eu não tinha culpa. E, naquele momento, achei que fosse algo com minha irmã. Fui atrás deles pelo corredor, ainda tentando entender o que tinham dito. Substâncias ilegais? Jessie finalmente foi longe demais? Então vi minha mãe. Estava na sala, serena, com uma xícara de chá nas mãos, como se esperasse convidados, não policiais. Ah, oficiais, disse ela, pousando a xícara no chão com um leve tilintar. O quarto da Claire é a terceira porta à esquerda. Pisquei, confuso. O quê? Por que o meu quarto? Ninguém respondeu. Meu pai estava por perto. Não parecia surpreso. Nem olhou na minha direção. Os policiais não hesitaram. Foram direto para o meu quarto como se já soubessem o caminho. Jessie estava no topo da escada, encostada no corrimão. Cabelo preso, moletom, leggings, celular na mão. Não disse nada. Nem piscou. Benny, meu velho cachorro, levantou a cabeça quando eles entraram. Não latiu. Só abanou o rabo uma vez, devagar, como se não tivesse certeza se aquilo era um momento de alegria ou de alerta. O policial mais alto analisou o quarto. O outro foi direto até minha cômoda. Sem pensar duas vezes, puxou a gaveta de baixo. E lá estava. Um saco Ziploc lacrado, cheio de comprimidos. Eu ri uma risada curta, atordoada. Porque, sinceramente, o que mais se faz quando a realidade sai dos trilhos? Isso não é meu, eu disse. Nenhum dos policiais reagiu. Era uma frase que já tinham escutado muitas vezes. Virei depressa. Meus pais ainda estavam no corredor. As mãos da minha mãe estavam entrelaçadas, como se ela estivesse rezando. Meu pai continuava evitando meu olhar. Digam a eles, falei mais alto agora. Vocês sabem que isso não é meu. Um dos policiais se virou para eles. Disseram que a viram com essa bolsa? Minha mãe assentiu. Suave. Quase hesitante demais. Sim, não sabíamos o que era. Mas ela estava, distante. Distante, ela repetiu, como se isso fosse suficiente. Achamos que era estresse, meu pai completou. A escola, sabe? Mas ela tem passado muito tempo sozinha. Andando estranha. Era como assistir a vida de outra pessoa desmoronar, só que era minha. Meu quarto. Minha gaveta. Meu nome. Vocês não podem estar falando sério, murmurei. Foi a Jessie, ela que... Claire, minha mãe, me cortou em voz baixa. Não torne isso ainda pior. Eles me algemaram ali mesmo, no corredor.
Benny, meu velho cachorro, se levantou, confuso, e soltou um choramingo. Um dos policiais mandou que ele se afastasse. Jessie continuou parada no topo da escada. Não se mexeu. Só me olhava. Os olhos dela me acompanharam até a porta da frente. Sem um sorriso. Sem culpa. Sem nada. Como se eu já estivesse fora dali há muito tempo. Eu não chorei. Não naquele momento. As algemas estavam apertadas demais. O ar parecia diferente. Minha pele parecia errada. Como se eu tivesse deixado tudo para trás naquele corredor junto da vida que achei que tinha. O banco traseiro da viatura era desconfortável. A janela, manchada. Conforme o carro se afastava, vi minha casa encolhendo no retrovisor. Não parecia uma cena de crime. Parecia um lar. E isso tornava tudo ainda pior. Jessie plantou as drogas. Meus pais ficaram do lado dela. E eu fui com eles até a porta como se fosse a vergonha da família e eles finalmente tivessem se livrado de mim. O que, pensando bem, talvez eu fosse. Sempre houve uma criança dourada naquela casa. E não era eu. Jessie nasceu 3 anos antes de mim. E, de alguma forma quase mágica, talvez genética, ela era tudo o que eles sempre quiseram: inteligente, segura, fotogênica. Uma daquelas crianças que nunca tem o cabelo fora do lugar nem o quarto bagunçado. Quando Jessie chorava em público, ganhava doces. Quando eu chorava, diziam para eu parar de fazer escândalo. Não acho que meus pais tenham querido me fazer sentir invisível. Mas fizeram. Várias vezes. De maneiras tão sutis e constantes que levei anos para entender que não era coisa da minha cabeça. Quando Jessie levou para casa uma tigela de barro torta da aula de arte, eles limparam uma prateleira na sala de estar só para exibir. Quando eu passei 3 dias pintando um quadro para a feira da escola, foi parar numa gaveta junto com cupons vencidos. Quando Jessie tinha um recital de piano, eles alugavam cadeiras e serviam chá gelado para os vizinhos. Quando eu fui escalada para uma peça, eles nem apareceram. Disseram que acharam que era só um ensaio. Eles não eram cruéis. Só seletivos com a atenção. Como se eu só existisse nos intervalos, nos silêncios entre o orgulho que sentiam dela e a performance dela no palco. Eu era tipo um figurante com um bom timing e passos silenciosos. Achava que, se me comportasse direitinho, tirasse boas notas, arrumasse a cama e evitasse confusão, meus pais finalmente iam me notar. Mas tudo o que consegui foi ficar ainda mais fácil de ignorar. Quando Jessie fez 14 anos, ela implorou por um cachorro. Fez gráficos, escreveu promessas, usou termos como apoio emocional e a responsabilidade em formação. E, claro, meus pais cederam. Foi assim que o Benny entrou na nossa vida. Um vira-lata magrelo, de olhos assustados, que parecia um terrier mal montado a partir de uma lembrança falha. Jessie o adorou, por 3 semanas. Depois enjoou. Disse que ele cheirava mal, que fazia muito barulho, que arranhava o chão. Meus pais assentiram com a cabeça, sérios, e começaram a ligar para abrigos. Eles chegaram a dizer: bem, se ninguém quiser, vamos ter que sacrificá-lo. Como se estivessem falando de um liquidificador quebrado. Eu tinha 11 anos. Disse que cuidaria dele, levaria para passear, treinaria. Eles não acreditaram, mas também não queriam mais lidar com aquilo. Então disseram que tudo bem. Mas ele é sua responsabilidade, minha mãe avisou. Só que ele não era uma responsabilidade. Benny foi a primeira coisa naquela casa que me escolheu, e não a Jessie. Ele dormia encolhido nas minhas pernas. Latia quando alguém gritava. Me seguia pela casa toda, abanando o rabo como se eu fosse o mundo dele. E sim, talvez eu tenha me apegado demais. Talvez tenha conversado mais com ele do que com gente. Mas Benny ouvia. E às vezes, isso era tudo que eu precisava. Meu avô foi o único adulto que realmente me enxergava. Morava a uns 10 quarteirões, numa casa amarela que cheirava a torrada e madeira antiga. Quando as coisas ficavam ruins em casa, o que era frequente, eu pegava a guia do Benny e dizia que ia dar uma volta. A gente acabava na casa do vovô, fingindo que pertencia a algum lugar. Ele não era como meus pais. Não me interrompia, não tentava consertar nada.
Só fazia um sanduíche de queijo quente e assentia enquanto eu falava sobre a escola, sobre livros, ou sobre como Jessie tinha gritado comigo por usar o shampoo dela. Às vezes eu ficava na varanda dele até os postes acenderem. Às vezes eu não queria ir embora nunca mais. Hoje ele está com mais de 90 anos. Ainda está lúcido. Ainda me liga todo domingo às 10 da manhã. Ainda age como se eu fosse alguém que vale a pena acompanhar. Quando Jessie foi para a faculdade, a casa ficou mais silenciosa. Não era paz, era vazio. Meus pais passaram a mandar mensagens para ela o tempo todo, como se um pedaço da casa tivesse sumido. Um ano depois, ela voltou. Sem aviso, sem explicação. Só disse que a faculdade era tóxica. E isso foi tudo. Passou a trancar a porta do quarto. Tomava banhos longos. Começou a receber amigos em horários estranhos. Rapazes que eu nunca tinha visto. Um deles usava óculos escuros dentro de casa. Outra vez, um me chamou de a irmãzinha e piscou e aquilo me deu uma vontade absurda de botar fogo na casa. Notei o cheiro que saía debaixo da porta dela. As ligações longas demais. O jeito como ela encolhia os ombros quando alguém batia com força demais na porta. Mas eu não perguntei. Na nossa casa, fazer perguntas era visto como exagero. Achei que estivesse imaginando. O jeito como ela ficava perto demais, como parava na porta do meu quarto, como demorava um segundo a mais olhando para mim. Mas me convenci de que era paranoia. Que eu estava projetando coisas. E mesmo que tivesse dito algo, ninguém teria me escutado. Na noite seguinte, me colocaram em uma cela com paredes de bloco de concreto e um banco largo o suficiente para sentar, mas não para deitar. Ninguém disse nada. Sem prazo, sem acusação formal, só o ar frio e as luzes fluorescentes zumbindo, como se estivessem rindo de mim. Eu não chorava. Nem conseguia pensar. Meu cérebro parecia drenado, preenchido só por ruído branco. Imaginei o Benny deitado perto da janela, com as orelhas em pé cada vez que um carro passava. Ele não comeria. Não até me ver. Ele era assim. Leal até demais. E eu não estava lá. Pensei nos meus pais dizendo: não podemos ficar com ele agora. Não nessas circunstâncias. Como se Benny fosse parte da evidência. Como se ele também tivesse sido contaminado. Pensei no vovô. Será que ele recebeu a ligação? Será que a voz dele falhou quando disseram meu nome? Talvez ele acreditasse em mim. Talvez não. De todo jeito, imaginei o silêncio que deve ter seguido. Aquele tipo de silêncio que se instala entre pessoas que não sabem mais o que dizer. Olhei para minhas mãos. Meus pulsos ainda marcados pelas linhas vermelhas das algemas. Eu não tinha falado com ninguém desde que os policiais me levaram. Ninguém me perguntou se eu estava bem. Acho que ninguém se importou. E, para ser honesta, eu nem os culpo. Talvez eu fosse mesmo invisível. E talvez isso tenha feito de mim a pessoa perfeita para desaparecer. A gente cresce achando que, se for quieto e comportado, eles vão perceber você. Que vão mudar de ideia. Mas eles não mudam. Eles só ficam melhores em fingir que você não importa. Me levaram para a sala de visitas como se eu fosse uma figurante num drama jurídico. Luzes brancas, parede de concreto, uma mesa que provavelmente já escutou mais mentiras do que verdades. Um guarda encostado no fundo, fingindo não prestar atenção. Meus pais já estavam sentados quando entrei. Pareciam um casal esperando ser chamado para o brunch, calmos, educados, talvez só um pouco incomodados pelo atraso. Minha mãe sorriu de leve. Meu pai fez aquele aceno sutil, meio preguiçoso, que ele sempre usava quando não queria conversar, mas se sentia obrigado a reconhecer a presença de alguém. Eu me sentei. Ninguém disse nada no início. Então minha mãe quebrou o silêncio. Estão te tratando bem? O tom dela era polido, quase gentil, como se estivesse perguntando se o Airbnb tinha toalhas limpas. Me deram um sanduíche, eu disse. Ela sorriu outra vez, como se isso respondesse alguma coisa. Meu pai se ajeitou na cadeira. Enviamos alguns itens de higiene. Devem te entregar em breve. Eu não respondi.
Estava ocupado demais observando o jeito como eles evitavam olhar nos meus olhos. Não era culpa. Nem medo. Era gestão. Eles pareciam estar tentando conter uma situação, como se ainda acreditassem que dava para consertar tudo. Eu finalmente disse. Sabe, não fui eu. Falei baixo. Sem emoção. Plano. Nenhum dos dois reagiu. Minha mãe respirou fundo, como se estivesse se preparando para seguir um script. Claire, precisamos nos concentrar no que acontece agora. Não podemos mudar o que já passou. Essa é uma forma de não precisar dizer em voz alta, murmurei. Meu pai se inclinou para a frente. Ninguém está dizendo que foi intencional. Virei a cabeça devagar na direção dele. Você quer dizer as drogas que a Jessie colocou na minha gaveta? Esse tipo de não intencional? Minha mãe estremeceu levemente. Claire, agora não é hora para invenções. Invenções? Repeti, incrédula. Como se eu tivesse vindo parar aqui contando histórias de ficção. Você vai mesmo deixar isso acontecer? Perguntei. Vai simplesmente ficar aí sentado e deixar que façam isso comigo? Você é jovem, disse meu pai, com aquele tom calmo e insuportável. Isso não vai te seguir para sempre. Minha mãe assentiu, serena. É melhor manter as coisas sob controle. Se piorarmos a situação, Claire, pode acabar sendo pior para todos nós. E lá estava. A palavra que eles evitavam, mas que guiava tudo, todos nós. Não o Jesse. Não a verdade. Mas a aparência. A unidade. A família. Fiquei em silêncio. Só observei enquanto eles falavam daquilo como se fosse algo abstrato, como se o ar ao redor não estivesse carregado da verdade que ninguém queria dizer em voz alta. Eles me olharam como se esperassem que eu fizesse, pela primeira vez, algo útil, desaparecer em silêncio. Então fiz a única pergunta que realmente importava. O que vocês vão fazer com o Benny? Eles se entreolharam, pegos de surpresa. Meu pai foi o primeiro a responder. Ele está bem. Depois de uma pausa, completou. Mas ele já está velho. E você não vai voltar para casa tão cedo. O tom da minha mãe amoleceu demais. Como se tentasse suavizar um golpe que sabia que eu não tinha como suportar. Não é justo deixá-lo esperando. Ele não entende o que está acontecendo. Você não vai se livrar dele, respondi. A voz baixa, firme. Como uma constatação, não um pedido. Ela me olhou com aquele olhar suave e cheio de pena. Aquele que eu odiava ainda mais do que quando ela estava brava. Faremos o que for melhor. Me encostei na cadeira. Não disse mais nada. Porque, no fundo, qual era o sentido? Eles não estavam ali para saber de mim. Estavam ali para me entregar o roteiro e deixar claro sem precisar dizer que já estavam no meio do segundo ato. Se levantaram para ir embora. Minha mãe hesitou por um instante e disse, como se estivesse fechando uma cortina. Encontramos alguém para te representar. Uma advogada. O nome dela é Emily. Ela é muito capaz. Capaz de quê? Perguntei. Mas eles não esperaram por uma resposta. Foram embora. No dia seguinte, conheci a advogada. Bom dia. Emily parecia alguém com algo a provar e pouco tempo para perder. Meus pais provavelmente acharam que isso a tornava inexperiente, fácil de manipular. Mas havia algo nela, algo que parecia não estar disposto a recuar. Ela usava um blazer grande demais para os ombros e carregava um caderno espiral no lugar de um laptop. Não sorriu ao se sentar. Claire, disse ela, lendo meu nome numa pasta fina. Revisei o relatório e conversei com seus pais. Aposto que sim, pensei. Eles estão muito preocupados, continuou. Disseram que esse tipo de comportamento é atípico, mas também que você tem se mostrado retraída. Você tem se sentido isolada ultimamente? Ela perguntou. Olhei para ela e pisquei. Porque aprendi, há muito tempo, que manter a boca fechada era mais seguro. Ela arqueou as sobrancelhas, mas não insistiu. Quero revisar as evidências com você, continuou. Precisamos falar sobre o item encontrado na sua cômoda.
Eu não coloquei aquilo lá, respondi. Foi a minha irmã. Foi a Jessie. Houve uma pausa. Não muito longa, só o bastante para pesar no ar. Você está dizendo que sua irmã plantou aquilo lá? Sim. E seus pais? Eles sabem? Sabem. Estão ajudando ela a encobrir. Emily entrelaçou as mãos sobre a mesa. Você tem alguma prova disso? Abri a boca, e fechei de novo. Então me lembrei. Como um estalo, uma faísca. O urso. Aquele estúpido urso de pelúcia na minha estante, com uma microcâmera escondida no olho. Sensor de movimento. Grava direto num cartão micro SD. Barato, coisa de $30 na internet. Sem Wi-Fi, sem nuvem. Simples. Comprei no ano passado, quando Benny começou a ter umas convulsões leves. Só queria conseguir observar ele quando eu não estivesse por perto. Depois da escola, eu tirava o cartão e conferia as imagens no meu notebook. Não era nada tecnológico demais. Nem era muito bom. Mas funcionava. Nunca contei pra ninguém. Não porque fosse um segredo, mas porque ninguém se importava com o Benny. Só eu. E se soubessem que eu tinha uma câmera no quarto, eu nunca mais teria paz. Mas, ela ficava virada direto pra comoda. Dava visão total do quarto. Se Jess entrou lá enquanto eu não estava, talvez tenha sido gravada. Senti o coração disparar, mas mantive o rosto impassível. Se eu contasse a Emily ali, e ela falasse com os meus pais, talvez a filmagem sumisse antes que alguém pudesse conferir. Eu precisava chegar lá primeiro. Eles me deram um telefonema. Eu usei. Minha melhor amiga atendeu no segundo toque. Oi, falei. Preciso de um favor. É urgente. Ela perguntou se eu estava bem. Eu disse que não. Tem um ursinho de pelúcia na minha estante. Aquele com laço vermelho. Dentro dele tem uma câmera. Grava tudo. Preciso que você vá até minha casa, pegue o Benny e leve o urso com você. Hoje? Sem perguntas. Só, vá. Houve uma pausa. Então ela respondeu. Ok, já estou cuidando disso. É sério, insisti. Não conta pra ninguém. Não deixa isso aí. Não vou, ela garantiu. Desliguei. E pela primeira vez em dias, respirei de verdade. Eu não sabia o que a filmagem mostraria. Nem se o cartão ainda funcionava. Mas era algo. Um fio. A única coisa nesse pesadelo inteiro que ainda podia ser minha. Algo que eu podia puxar. Eles achavam que eu ia cair em silêncio. Esqueceram quem eles criaram. Talvez a câmera estivesse desligada. Talvez o cartão estivesse cheio. Talvez a Jessie já tivesse encontrado e apagado tudo. Talvez o urso só estivesse lá, piscando pro nada como sempre. Inofensivo. Inútil. Mas uma coisa que não podia me proteger. Eu não sabia. Então esperei. Horas. Um dia inteiro. Fiquei olhando para as paredes daquela cela, pensando em todas as versões da minha vida que estavam acontecendo sem mim. Benny no abrigo. Meu avô ouvindo só metade da história. Meus pais me reformulando em algo mais fácil de aceitar. Então, finalmente, um policial chamou meu nome e disse que meu advogado me aguardava. Me levaram para uma sala pequena, de concreto, com uma mesa e 2 cadeiras. Laia já estava lá. Folheava uma pasta com a calma entediada de quem esperou demais. Ela ergueu os olhos, largou a caneta e disse: Temos algo. Você vai querer ver. Ela não me mostrou a gravação. Só contou o que estava nela. Jessie. No meu quarto. A gaveta. Os sacos Ziploc. Tudo registrado. Com data. Com hora. Está claro, disse Laia. Foi intencional. Sem margem para dúvidas. Eles já sabem? Perguntei. Ainda não respondeu Laia. Mas vão saber. Ela havia agendado uma reunião.
Tecnicamente, uma conferência pré-julgamento. Apenas para alinhar a narrativa da família antes que qualquer outra medida fosse tomada. Profissional. Neutra. Meus pais concordaram. Jesse também. Nos colocaram numa sala pequena do tribunal, daquelas com móveis laminados, iluminação fraca e cheiro de café velho. Tudo bege, tudo zumbindo baixinho, como se até as paredes estivessem exaustas de ouvir mentiras. Laia e eu já estávamos sentadas quando eles chegaram. Minha mãe entrou primeiro, blusa impecável, queixo erguido, postura ensaiada, como se tivesse treinado no carro o jeito certo de parecer preocupada. Meu pai veio logo atrás, o rosto indecifrável. E então Jesse, braços cruzados, moletom escondendo as mãos, como se pudesse desaparecer se ficasse pequeno bastante. Sentaram-se à nossa frente. Laia abriu a pasta. Fria. Precisa. Sem sorrisos de cortesia. Antes de começarmos, disse ela, gostaria de compartilhar uma pequena evidência em vídeo. Girou o notebook em direção a eles e deu play. Na tela, Jesse entrava no meu quarto com naturalidade desconcertante. Sem hesitação, só um leve nervosismo. Olhou ao redor, parou na porta por um instante e foi direto à cômoda. Tirou um saquinho Ziploc da manga, abriu a gaveta de baixo e o colocou lá dentro. Não tocou em mais nada. Não hesitou. Não demonstrou culpa. Depois saiu. A marca de tempo estava ali, um dia antes da minha prisão. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Não como quem vê um fantasma, mas como quem percebe que virou um. A boca dela se abriu, e fechou de novo. Os olhos foram até Jesse, depois desviaram. Meu pai se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, como se encarando o notebook com força pudesse fazer a tela mentir. Jesse continuou sentada. Dura. Assistindo à própria traição em tempo real. Ela não disse nada, até o vídeo terminar. Então, como se o cérebro tivesse escorregado pela boca, murmurou. Não era para ser nada. Ela nem devia ter sido presa. Laia virou a tela de volta para si. Gostaria de revisar suas declarações? Perguntou, com calma cirúrgica. O silêncio rachou. Minha mãe foi a primeira a quebrá-lo. Estávamos tentando proteger a família, disse, com a voz embargada. Você não entende. Entendo sim, respondi. Sempre entendi. Esse é o problema. Jesse se virou para mim, com raiva nos olhos. Você não entende. Você nunca entendeu. Você sempre tornou tudo mais difícil. Vive agindo como vítima antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Eu não queria que isso chegasse tão longe. Então me incriminar era o quê? Plano B? Ela hesitou. Os olhos brilhando. Você nunca entenderia. Você sempre acha que é melhor que a gente. Eu não acho que sou melhor. Eu só acho que mereci algo melhor que isso. Meu pai finalmente falou. A voz baixa, vazia. Isso não está ajudando. Ele não disse quem não estava ajudando. Não pediu desculpas. Não defendeu ninguém. Não disse mais nada. Laia, tranquila, fechou o notebook e o guardou de volta na bolsa. Vou enviar a gravação para o promotor ainda hoje, disse. Tomaremos as providências para retirar todas as acusações contra Claire. Também apresentaremos um relatório completo sobre as declarações falsas prestadas anteriormente pela família. Minha mãe prendeu a respiração como se tivesse levado um soco no estômago, mas não quis admitir. Jesse pareceu que ia dizer alguma coisa, mas engoliu as palavras. Eu fiquei ali, parada. Firme. Pela primeira vez, foram eles que tiveram que encarar o silêncio enquanto eu assistia ao desmoronamento. Ninguém se despediu. Apenas se levantaram e foram embora. Primeiro Jesse, depois meu pai. Minha mãe hesitou na porta, olhou para mim como se fosse dizer algo importante, mas não disse. Só virou as costas e saiu. Eles me olharam como se eu fosse a traidora, murmurei para Laia enquanto juntávamos nossas coisas. Ela me lançou um olhar firme. Eles sabem exatamente o que fizeram. E é isso que torna tudo pior. Não dissemos mais nada.
Eles acharam que eu levaria a culpa pela família. Acontece que eu era a única que sabia onde o chão cedia. O rabo de Benny batia no chão enquanto ele se ajeitava debaixo da minha cadeira. A cabeça dele encostava levemente no meu pé. Estava mais velho, mais devagar do que há um mês, mas estava seguro, limpo, alimentado. Ainda era meu. Eu estava na casa do vovô aquela amarela, com os degraus tortos na entrada e a geladeira que fazia barulho demais. Ele me entregou um copo d'água e sentou-se à minha frente como se fossemos conversar sobre o clima. Mas ele não perguntou como eu estava. Não precisava. Em vez disso, disse. Eu contei para eles, sabia? Que estava pensando em deixar tudo para você. Pesquei. Você o quê? Ele deu de ombros, como quem não vê nada demais. Algumas semanas antes de te prenderem. Achei que eles iam acabar descobrindo, então preferi que viesse de mim. Você é a única nessa família que aparece quando não tem nada para ganhar. Fiquei em silêncio por um momento. Você nunca me contou. Achei que você não precisava saber, respondeu. Pelo jeito, achei errado. Ele se inclinou para a frente. 3 semanas depois disso, sua mãe me ligou. Disse que você tinha sido presa. Tráfico de drogas. E sugeriu que eu repensasse meu testamento. Seu pai disse a mesma coisa. Disseram que estavam tentando proteger o legado da família. Quase deixei o copo cair. Apertei o vidro com força. E você acreditou neles? Ele me encarou. Não. Mas também não discuti. Liguei para um advogado. Se levantou, abriu uma gaveta e voltou com uma pasta de papel pardo com uma etiqueta grossa. Não alterei o testamento, disse. Me livrei dele. Agora é um fundo. Vivo, irrevogável, já assinado e arquivado. Você vai ouvir do advogado na semana que vem. Fiquei sem palavras. Quer dizer que, já é meu? Ele sorriu. É seu. Ninguém pode tocar nisso. Eles não podem reescrever essa parte. Debaixo da mesa, Ben encostou o focinho na minha perna, como se soubesse. Como se estivesse esperando por isso tanto quanto eu. Eles tentaram me apagar para proteger o futuro deles. Acontece que eu já tinha um futuro sem eles. A sentença saiu 3 semanas depois. Jessie se declarou culpada de 2 crimes graves, posse com intenção de distribuir e conspiração para denúncia falsa. Aceitou um acordo, 3 anos em uma prisão estadual. 2, no mínimo, antes de poder pedir liberdade condicional. Está cumprindo pena em uma unidade feminina no interior do estado. Ela desabou durante o interrogatório. Disse que não foi ideia dela. Que era pela herança. Que meus pais garantiram que eu ficaria bem. Que conseguiria liberdade condicional logo. Ela chorou no tribunal. Não adiantou. Meus pais foram condenados por obstrução da justiça, denúncia falsa e conspiração para cometer perjúrio. Sem acordo. 18 meses cada um na prisão do condado, seguidos de 2 anos de liberdade condicional supervisionada. Mas o que perderam foi mais que tempo. Perderam amigos. Perderam reputação. Perderam um ao outro. Pararam de se falar, foi o que o advogado me disse. No fim das contas, não foi a verdade que os destruiu. Foi terem se voltado um contra o outro. Eu ainda vivo com um eco de tudo isso. Ainda penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse me lembrado do urso. Se eu não tivesse feito aquela ligação. Se eu tivesse ficado em silêncio do jeito que eles esperavam. Eles quase tiraram tudo de mim. Meu nome, meu futuro, até mesmo as pessoas que eu amava. Quase. Mas não conseguiram. E você? Acha que eu fiz o certo? Fui longe demais, ou não o suficiente? Me conta nos comentários. E se ainda não fez isso, não esquece de curtir e se inscrever.